E você falou ali sobre a missão, né, desse espírito protetor e também do livre-arbítrio, né? Que a gente não pode ali, no caso, ser tolhido a nossa liberdade, né? O que esse espírito protetor pode fazer por nós, né? Qual que seria esse limite, né? Quais são as funções ali de auxílio mais comum que a gente pode observar, já que ele não pode interferir diretamente, né? Eu estava uma certa vez assistindo uma palestra do Carlos Bacelli e ele conta uma história muito interessante que o pessoal perguntaram para o Chico Xavier, né, sobre qual a ação do espírito protetor. E aí o Chico, ele conta uma historinha que é bem interessante. Ele fala que a vida e o espírito protetor está conosco. A nossa vida é uma estrada, que a velocidade máxima é 80 km por hora. Porém, durante a velocidade da nossa vida, a gente começa a andar a 120, alguns a 140, alguns a 160. Só que a velocidade é 80, o limite máximo. Então, até 80 os espíritos nos acompanham. Depois dali para frente é o nosso livre-arbítrio. Interessante, né? Então a gente pode compreender que eles nos auxiliam, mas desde que a gente esteja, vamos dizer assim, com a boa vontade, talvez, que a gente esteja fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte dentro daquilo que nos compete. Exatamente. Porque, assim, muitas vezes, eu vou falar nós de uma maneira geral, porque todos nós, às vezes, esbarramos nisso, né? Nós pensamos assim, poxa, onde que está o meu benfeitor, o meu mentor, né? A gente tem o hábito de falar o meu mentor de uma maneira muito apropriada, né? A gente pega lá determinado irmão e fala, ele é meu, né? Na verdade, aquele benfeitor que nos auxilia, onde que está ele naquela hora que aconteceu tal coisa, que aconteceu um acidente, que aconteceu alguma coisa de... Ele estava onde deveria estar, nos intuindo, nos dando as melhores condições, né? Mas nós não podemos nos furtar ao nosso livre-arbítrio ou aquilo que realmente nós temos que passar. Então, ele nos intui para que aquilo que nós vamos passar não seja tão agressivo ao nosso espírito e que nós tenhamos forças de passar por aquela prova, por aquele aprendizado, mas de uma maneira mais consciente, mais fortalecido, né? Ele não muda o nosso destino, mas ele nos inspira, nos orienta. Por isso que é importante sempre a gente estar conectado com os espíritos amigos, através da prece, a prece matinal, a prece ao dormir, né? É muito importante estar sempre conectado de uma maneira ou de outra, agradecendo, não somente pedindo, mas agradecendo pelo dia que nós tivemos, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, né? Pelos amigos, enfim, pela nossa vida, porque nós diminuímos a resistência ao pensamento. Então nós começamos a captar as orientações, porque nós não temos só espíritos amigos que nos acompanham, nós temos espíritos amigos e espíritos que não são tão amigos, que também nos acompanham. Poderíamos não dizer que seriam benfeitores, mas estão também nos acompanhando. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.